Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Já sabe que se quiser estar aqui comigo à conversa sobre livros, é muito simples. Basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com. Estará aqui a conversar comigo das 20 às 21 todas as terças-feiras, com repetição à quinta, à mesma hora, no 106.3 FM. E hoje, para conversar comigo, tenho um convidado que já cá esteve, já esteve aqui a falar comigo, porque trouxe um livro muito interessante e tudo, o vento mudou. E mudou agora desta vez para este livro, que é uma temática completamente diferente da anterior e que nós vamos querer saber. Falo de José Cunha, que nos traz Memórias de um Dragão, Futebol Clube do Porto aqui, o grande dragão, especialista aqui para os portistas em especial, e vamos descobrir que livro é este. Bem-vindo, José, ao Culturando, mais uma vez, aqui com Tudo o Vento Mudou, e mudou de facto para um registro completamente diferente. Como é que correu o livro anterior, antes de falarmos disto? Correu bem? O livro tem corrido bem, vai devagarinho, não é? Como a literatura em Portugal, vai dando os seus passos, e ainda foi o ano passado o lançamento, portanto não se pode esperar muito mais em tão pouco tempo, mas vai-se vendendo, vai sendo procurado, não tanto como eu gostaria, mas é o que é, mas vai andando. Vai fazer novas apresentações desse livro e Tudo o Vento Mudou? Possivelmente irei fazer no conjunto dos 4 livros. Até porque tem 4 livros, já agora quais são, para que os nossos ouvintes percebam que não é só este romance, existe também o anterior. Comecei, o primeiro livro é um livro de contos, que é Contos Sem Amarras. Depois um romance, Fintou o Destino. O último romance, E Tudo o Vento Mudou. E agora uma temática completamente distinta, que é Memórias de um Dragão. Depois irei com certeza fazer encontros com leitores, levando meus 4 livros, para dissecar um bocado sobre cada um. Mas agora estou mais focado, ou estou 100% focado neste livro. Até porque este livro vai ser apresentado já no próximo sábado. Próximo sábado. Podemos dizer onde, a que horas, para que as pessoas registrem já na agenda? O livro vai ser apresentado ou lançado no Porto, na cidade do Porto, na rua ali junto ao Rivoli, no gaveto da rua do Bom Jardim, que agora já me escapou, é a cerca de 100 metros do Rivoli, do cinema Rivoli, Teatro Rivoli, é ali. Eu vou apresentar esse livro no sábado às 16 horas, na Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. É uma instituição secular já. Com personalidades também muito portistas, muito importantes. E portuenses, que vêm também, no fundo, testemunhar a importância deste clube. É uma casa com muita cultura, uma cultura, como disse, secular, tem 124 anos, salvo erro, e eu vou apresentar isto aos portuenses e aos portistas em particular, não é? Vai ser certamente um dia bem interessante, principalmente para quem é portista, mas, no fundo, isto não é só para os portistas, isto é para quem gosta de desporto. Eu vou ter poucos, mas alguns convidados que não são portistas. Mas porque o filho é portista, porque o neto é portista... Há sempre um familiar que é portista. Vão ousar entrar na família portista através deste evento, o que são sempre bem-vindos. São pessoas respeitadas e respeitadoras, portanto, embora não sejam da mesma cor clubística que eu, são amizades antigas e compreendem bem a diferença. Mas aqui é que está essa importância mesmo de saber perder, saber ganhar e saber parabenizar quem ganhou, como é o caso do Sporting este ano. Sim, o Sporting é um dos clubes históricos, juntamente com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto. E eu costumo dizer, quando o Futebol Porto não ganha, que ganha outro, que ganha melhor. Não é? E até por um passado menos turbulento com o Futebol Clube do Porto, eu costumo dizer, se não ganhar o Futebol Clube do Porto, que ganhe pelo menos o Sporting. Com perdões benfiquistas, mas essencialmente ganhe melhor. E este ano o Futebol Clube do Porto, efetivamente, em termos de futebol, não esteve capaz de disputar até o fim o campeonato, portanto acho que está bem entregue o título aos sportinguistas, estão de parabéns.
Já é o segundo ano, eles também merecem, sofreram muito, tiveram uns jejuns muito prolongados, e está bem. E o futebol tem que ser está bem entregue, esforçaram-se e trabalharam. Para quem não conhece, o José da Cunha Oliveira nasceu em 1949 em Atenas, Gondomar, e vive na cidade do Porto desde os 16 anos. Ou seja, como é que foi a vida de José? Porque acaba sendo jornalista. É o homem das letras e também acompanhou muito como jornalista o Futebol Clube do Porto. Exatamente. Eu nasci a cerca de 7, 8 quilómetros do estado de Aragão. E claro, a cidade era a cidade grande, eu vivia numa aldeia em Atens, da freguesia de Jusvim de Gondomar. E claro, como eu, todos os miúdos gostavam de outros horizontes, né? E sempre me fascinou a cidade. Eu gostava de sair daquele nicho da aldeia. Não é que não gostasse, ainda hoje gosto e vou lá com frequência e adoro estar na minha terra natal. Mas queria sair do meu nicho, não é? Queria conhecer outros mundos, e a cidade do Porto é a segunda maior cidade do país, nada melhor do que isso. O futebol, eu comecei a acompanhar o meu clube da terra, o Clube Recreativo Ateense, e naturalmente acompanhei um clube grande da cidade, que poderia ser o Boa Vista ou o Salgueiros, mas foi o Futebol Clube do Porto, até porque a minha família é praticamente toda portista, portanto, eu herdei esse sangue azul e mantenho-me até agora um dragão, e não vou desistir desta vontade de continuar a lutar por um emblema que me diz muito em termos emocionais. E sou naturalmente portista, como outros serão sportinguistas, vimaranenses, salgueiristas, benfiquistas, enfim, cada qual na sua terra. Eu sou muito bairrista, portanto, eu jamais conseguiria ser adepto de um clube que me fosse fora da cidade, da minha cidade, entende? Porque eu primeiro preservo os vizinhos. Os vizinhos são os meus melhores amigos, embora na prática nem sempre isso aconteça, mas em princípio deveria ser assim. Portanto, essa teoria é muito importante, até para o dia-a-dia das pessoas. Eu acho perfeitamente lógico que um morador, um natural de Braga, seja pelo Sporting de Braga, em que mais no Boa Vista e no Porto, o Boa Vista, Salgueiros e Porto dividem-se, cada qual a quem é, eu respeito perfeitamente, assim como respeito de outras cidades, de Faro, do Portimão, que se defendem as suas terras, com a mesma intransigência como eu, e com o mesmo carinho e o mesmo amor. Eu digo carinho e amor porque eu não sou capaz nunca de maltratar o meu clube. E fico feliz quando ele ganha, quando ele me dá alegrias, e tem-me dado muitas ao longo da vida, sobretudo nos últimos anos, mas respeito quando os outros adversários também festejam os seus feitos, não é? Porque é natural. E como jornalista, como é que surge entrar no acompanhar, não é, o Futebol Clube do Porto por tanto tempo? Eu gostei sempre do jornalismo. Eu, quando tinha os meus 13, 14 anos em Atens, eu enviava para as redações do Porto, o Jornal do Norte Desportivo, o 1º de Janeiro, Comércio do Porto, o Jornal Notícias, um resumo e a ficha técnica e as equipas dos jogos do Ateense. Era o clube do regional, do distrital, mas eu gostava que aparecesse nesses jornais. E como não havia ninguém, nenhum repórter, a não ser nos jogos grandes, por exemplo, um Ateense, Gondomar, que já era o clube do Conselho, já chamava mais gente, despertava mais interesses. Fora isso, não havia essas informações. Eu, com os meus 13, 14 anos, já fazia as minhas fichas, os meus comentários. Às vezes fazia comentários com 50 linhas e na segunda-feira, quando já saía, ou não saía nada, ou filtravam e resumiam a 2 ou 3 linhas. Portanto, isso não o frustrava? Frustrava bastante. E mesmo mais tarde, quando eu fazia um artigo e o artigo não saía na totalidade, às vezes por uma falta de espaço, uma situação técnica qualquer, eu ficava frustrado, ainda hoje. Então, comecei a fazer esses pequenos apontamentos e mais tarde alguém me levou ao jornal O Porto, que era um jornal oficial do clube, do Futebol Clube do Porto. Já foi extinto aqui há uns anos, para dar lugar à revista Dragões.
E comecei aí, com o jornalismo, como bons mestres, o Futebol Clube do Porto. Depois quis avançar no jornalismo e fui para o Norte Desportivo, um jornal também regional, um jornal da cidade de Porto. Depois para o 1º de Janeiro, que já era um jornal secular, de dimensão nacional. Depois saltei para a Gazeta dos Esportes, o jornal que foi criado, um trissemanário desportivo, eminentemente desportivo, uma nova escola. Depois tive numa revista como chefe de redação, que era a Bancada, também do Porto. E finalmente o JN, para mim era a meca do jornalismo, onde eu tive Era muito mestres. importante poder entrar no JN. Porque era o jornal que entrava à minha casa quando eu nasci. E Toda a gente ali, o JN. JN. Sobretudo o meu pai não era um leitor assíduo, trabalhava, tinha a vida dele e não tinha tempo para essas coisas. Mas ao domingo iam entregar o jornal a casa. Havia os vendedores porta a porta. Eu recordo-me. E o JN era o jornal de minha casa, é que eu aprendi a ler o jornal e aprender a ler o português. Compreende? Portanto, o jornal era o meu jornal sagrado, era o melhor jornal do mundo. Nem o Le Monde, nem o Washington Post. Era o jornal da família, o jornal dos meus amigos, da cidade. E foi assim. Entretanto, quando acabei de fazer jornalismo, estive algum tempo sem escrever, mas o bichinho começou a morder novamente e eu tive necessidade de voltar a escrever. Voltar ao jornalismo não, mas escrever literatura. Foi quando escrevi o meu livro de contos, Contos Sem Amarras. Depois fui para os romances e um grupo, uma tertúlia de portistas que escreveram comigo no Jornal do Porto, com quem nós nos encontramos uma vez por ano ou duas, sobretudo o grupo, não somos 8 ou 9, de redatores, instigaram-me: Cunha, porque é que não escreves um livro sobre o Futebol Clube do Porto? Em lugar de escrever romances e contos, é interessante, há pouca literatura. Mas escrever o Futebol Clube do Porto, primeiro, é de uma responsabilidade tremenda. Segundo, eu vou demorar anos a escrever o livro. O Futebol Clube do Porto, escrever um livro, terá de ser uma enciclopédia. E eu não terei capacidade para isso, nem tempo. Já não tenho 20 nem 30 anos. Isso vai obedecer a muita pesquisa e uma responsabilidade enorme. Então, naquela noite, mal dormi e conjecturei as memórias. Fui buscar os títulos, a maior parte dos títulos que aqui estão no livro. Os capítulos são cerca de 60, cerca de 70. E naquela noite esquematizei o livro. Depois foi só desenvolver. Foi só ir buscar ali, como eu costumo dizer, ao CPU, porque como viveu sempre junto do Futebol Clube do Porto, foi muito fácil ir buscar essas memórias. Elas estavam lá todas. Estavam lá todas. Só tive que as transportar, algumas para o papel, uma ou outra fui rebuscá-la aos jornais que eu escrevi, ou que reportaram reportagens minhas, portanto que eu tinha feito, e o jornal depois voltou a falar do assunto, mas a maior parte são histórias reais. Estou aqui, a diferença, se me perguntasse, deste livro para os outros, é uma diferença 100%. Nós podemos dizer que este livro, Memórias de um Dragão, surgiu das amizades. Das amizades. Desse convívio, do partilhar de situações relacionadas com o próprio clube. Eu vivi muito nos últimos anos, sobretudo quando estava no Jornal de Notícias. Eu acompanhei o Futebol Clube do Porto, sobretudo no futebol, mas algumas modalidades, acompanhei muito perto. Portanto, eram 24, eu acordava a pensar no Futebol Clube do Porto e deitava-me às 1, 2, 3 da manhã a falar ou a escrever sobre o Futebol Clube do Porto. Acompanhava muito. Tive esse privilégio e pronto, e foi mais fácil. Se me perguntar a diferença para os outros livros, é que os outros têm ficção, e a ficção é peculiar. E este estava tudo cá dentro. Foi só ir aos caninhos da memória, buscá-los e depois desenvolvê-los. Como é que podemos classificar este livro? Um documentário, um livro histórico? Este livro tem 3 partes distintas. Tem o histórico, que reporta-me ao tempo do Dr. Cesário Bonito, o primeiro presidente do Futebol Clube do Porto, aqui no livro, posterior ao fundador, evidentemente.
e vem até agora ao André Vilas-Boas, que é o nosso presidente, não é? E este livro foi fácil de criar, como eu disse, já lá estava todo, não é? E então, esta parte histórica, eu tinha de memória, mas tive que fazer pesquisas, é evidente, me faltavam nomes. Eu aqui tenho, por exemplo, as primeiras direções, órgãos oficiais, quando o Sr. Pinto da Costa foi eleito, quando o Dr. Américo Sá foi eleito, Pinto Magalhães foi eleito, Cesário Bonito. Depois faço uma pequena biografia desses presidentes. Tenho também agora do André Vilas-Boas. Tudo isso está em termos históricos, compreende? É muito interessante, e eu peço desculpa estar a interromper, mas estou aqui a folhear o livro, e é interessante porque este livro começa, no fundo, com um perfil do autor, que é um apaixonado, no fundo, pelo clube. É portista, não é? E depois passa pelo hino. Este hino tinha que dar aqui uma abertura a este livro. Porque é a parte simbólica mais importante o símbolo para mais mim, importante mais do que o golo. Até a própria letra que o hino tem, não é? É um simbolismo muito grande, e então depois tem o presidente. Antes temos aqui o hino. O hino, porque o hino é o principal, é como o hino nacional do país. E ainda hoje, quando ouço o hino, e ouço com muita frequência o hino do Futebol Clube do Porto, ainda sinto os arrepios. Se quiser, pode até lê-lo. Pode ficar registada a leitura do hino. O hino é um bocado longo, mas os portistas sabem, o meu Porto campeão, o Porto... Mas tem os diretores todos aqui. E para nós os diretores de alguns órgãos sociais dos mandatos desses presidentes. Exatamente. Esses 6 presidentes que tenho, o Dr. Cesário Bonito, o Dr. Sr. Pinto Magalhães, o Dr. Américo Sá, Pinto da Costa e André Vilas-Boas. Eu tenho a biografia deles e os órgãos sociais, uma homenagem a esses dirigentes que muito deram e eram completamente amadores. Hoje são profissionais, alguns. Mas na altura, não é? Na altura davam dinheiro e trabalho e muito, não é? E muito amor ao Futebol Clube do Porto. Portanto, eu julguei na altura que seria justo mencionar esses dirigentes e assim eu fiz. Há outra parte, que são as minhas memórias. Nessa parte já é uma autobiografia de um portista. Quando começa o livro, Nasci Portista. Este é o primeiro título. Foi o primeiro título que lhe surgiu? Foi. Quis mesmo dizer, atenção, eu vou escrever este livro porque eu nasci portista. Nasci portista. Depois eu tenho aí o início, se quiser ler o início, quando havia jogos no campo da Constituição. Vou pôr aqui as lunetas para me ajudarem. Na Constituição. Vamos cá ver onde é que ele está. Eu nasci portista. Eu digo, nasci portista, abençoada a graça celestial que me envolveu com o seu manto azul. Tudo que se me apresentava de azul e branco encantava-me. A herança recebida não se traduzia em glória avassaladora. Tampouco sorripiada. Porém, era resiliente, sofrida e honrada. Havia outros clubes históricos na cidade, Boa Vista e Salgueiros, por quem eu naturalmente poderia ser apoiante, mas a minha alma era azul, do céu. Aliás, toda a minha família, paterna e materna, era adepta da confessa do Futebol Clube do Porto. Para ser rigoroso, ao que parece, e agora tive a confirmação um dia destes, apenas um dos meus primos, cerca de 40 primos, claro, generou em ovelha runhosa, leia-se vermelha, é benfiquista. É o único familiar que eu conheço que não é do Futebol Clube do Porto. Mas qual a importância de haver só um tresmalhado legítimo na família? Absolutamente nenhuma. É verdade que na nossa infância e adolescência o rapazão terá vivido momentos de felicidade clubista. O Futebol Porto não ganhava quase nada no futebol, quando éramos miúdos. Enquanto eu continuava mergulhado num mar de frustrações mormente futebolísticas. E depois continua. Quer dizer que, quando eu
era miúdo, eu sentia, isto é uma metáfora, sentia o ruído, os gritos de alegria do velho estádio da Constituição, no campo da Constituição, que me chegavam ao Gondomar, a Tanja, a Viradouro, talvez levados pela brisa do Rio Douro, eu ouvia aquilo, Porto, Porto, Porto. E quando comecei a falar, eu creio que as primeiras palavras foram pai, mãe e Porto! Acho que eu vi isto com uma certa graça, para mim tem graça, porque quase todas as crianças gritam pelos seus clubes quando os pais incutem esse hábito e esse vício que passa por ser um vício para muitas pessoas. Mas faz aqui também referência no livro a outras modalidades. O Futebol Clube do Porto... Porque o Futebol Clube do Porto não é só futebol. Não é só futebol. E as pessoas precisam saber isso, assim não é? como a maior parte dos clubes, só futebol. Não é só futebol. Embora a maior parte dos apoiantes, dos sócios e adeptos, são devido ao futebol. Sim, mas têm hóquei, têm handball, têm ciclismo, têm... E porquê é que eu menciono? Hóquei. Hóquei em patins. Também tem hóquei? E tinha hóquei Em campo, tinha, mas agora já acabou, já há vários anos. Passou alguns jogadores do hóquei em campo, ainda passaram para o hóquei em patins. Porquê é que eu respeito muito as modalidades amadoras? Porque eu recordo-me, só de uma vez, tive 19 anos sem ser campeão nacional em futebol. E esse meu primo e muitos outros companheiros e amigos e portugueses, em geral, festejavam títulos. Eu estive 19 anos sem festejar títulos. E a minha alegria era quando o Futebol Porto ganhava o Benfica, ou o Sporting, ou o Belenenses, inclusive. Para mim era uma alegria, para nós esportistas era uma alegria tremenda. Eram chamadas vitórias morais, como dizia a crítica de Lisboa. E onde é que nós nos agarrávamos ao nosso esportismo? É quando as modalidades, em termos de futebolísticos, dava cartas. Podemos fazer até referência ao atletismo, porque batia-se de igual para igual com os clubes rivais de Lisboa. E era o nosso orgulho quando víamos um camisola amarela, um ciclista do Futebol do Porto, quando ganhámos a Volta a Portugal, quando ganhámos o campeonato de basquetebol, ou handball, ou atletismo, quando vimos a Aurora Cunha a ser campeã nacional europeia e a Fernanda Ribeiro a ser campeã nacional europeia. São muitos títulos. Do Mundial e Olímpica. Ora, eram essas modalidades que sustentavam o nosso esportismo, porque o futebol não nos dava essas alegrias. Mas portanto, é preciso fazer referência de que o Futebol Clube do Porto não é só futebol e tem muitos títulos noutras modalidades. E as pessoas esquecem-se das outras modalidades. Eu então escolhi, não só o futebol, escolhi 6 modalidades. O atletismo, o handball, tem aqui várias, o basquetebol, o hóquei em patins, o ciclismo e o futebol. E depois, sou com um bocadinho treinador de bancada, destaquei a minha equipa preferida de todos os tempos, o meu atleta preferido de todos os tempos, o meu treinador de todos os tempos, o dirigente. Claro que isso causa alguma polémica, mas deve haver gente curiosa por saber tudo isso. Porque nem todos... Tem que ler o livro, não é? Sim, com certeza. Porque nem todos comungam da mesma ideia. Que eu comungo. Para mim, respeitar isso. Para mim é num determinado que eu não vou divulgar agora para criar algum suspense, não é? É um determinado jogador, para outro seria outro, não é? No atletismo não tanto porque as campeãs eram poucas, era a Aurora Cunha, a Fernanda Ribeiro e a Rosa Mota, que entretanto saiu para outro clube, mas no futebol havia tantos a apontar como o melhor, não é? E o melhor 11, um portista apresenta um 11 diferente do meu, com certeza. Embora o meu, curiosamente, só tenha uma pequena diferença do 11 eleito por Futebol Clube do Porto, que está no museu do clube. São quase os mesmos jogadores que eu selecionei. Ainda não tinha visitado essa parte do museu quando cheguei, com alguma satisfação. Olha, há algum consenso entre o museu e a minha pessoa. E depois o livro continua, não é? Essa homenagem é devida e justíssima, porque eu seria um ingrato se menosprezasse as modalidades amadoras. Exatamente, concordo plenamente. Porque eu sou portista, também é muito por causa das modalidades amadoras. Porque fosse só futebol, em 19 anos, que já tinha desistido de ser portista. E há muita gente, sobretudo os mais recentes, os mais novos, que esquecem disso. Não sabem que é estar 19 anos
sem ganhar Sem um ganhar título. um título. E agora, quando estão um ano ou dois sem ganhar um título, já parece que é o fim do mundo, já parece que é preciso mudar tudo. Não. Quem gosta do Futebol Clube do Porto deve ser perseverante, É o que eu digo. e ter fé. Perdeu. E tem ser que democrata, aceitar, e tem ser que democrata, porque para nós ganharmos, alguns vão de perder. E quando nós perdemos é porque outros têm o mérito de ganhar. Portanto, Faz parte. Vou aqui só fazer uma pausa para relembrar aos nossos ouvintes que este livro, que tenho aqui na minha mão, Memórias de um Dragão, vai ser apresentado sábado, não é? Vou mostrar ali para a câmara, que vai ser sábado 24 de maio pelas 16 horas, não é? 16, na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Na rua Rodrigues Sampaio, há bocado tive uma branca, 140, que é na bifurcação, no gaveto da Rua do Bom Jardim, com essa rua que dá para os bombeiros lá do Porto e para a Câmara Municipal. Portanto, é a uns 100 metros acima da... Todos os portistas, os que não são portistas, os que têm os filhos portistas, toca a correr para terem aqui uma memória muito interessante e que depois de falarmos deste bocadinho, deste início do livro, que já tem aqui muita coisa interessante para ler, muda para escândalo. Também são abordados alguns escândalos do próprio futebol. Eu aqui na parte histórica, nas minhas memórias, eu faço um resumo dos acontecimentos mais importantes que ocorreram durante a minha vivência, não é? E felizmente foram momentos superiores e em maior número, mas também, como tudo, em tudo na vida, na nossa vida pessoal, familiar, nem sempre as coisas são positivas, não é? Há episódios menos positivos do que outros, e eu não podia ocultar esses momentos menos positivos que aconteceram no Futebol Clube do Porto. Houve alguns, como relato aí, por exemplo, o Verão Quente. O Verão Quente houve uma inteligência entre a direção do Dr. Américo Sá com o chefe de futebol, o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, e houve uma separação de águas, porque um acusava o outro de ser mais esportista ou menos esportista. A equipa chegou a dividir-se, o plantel, e a situação foi complicada. Portanto, eu relato tudo isso para memória futura. Isto também é um documento que as pessoas podem legar aos seus vindouros, compreende? É preciso dizer os momentos bons, também aqueles menos bons. Menos bons. Tem outros escândalos, existiram. Também fala da ingratidão, por vezes, de quem passa por lá e esquece quem lhe deu ser, não é? Muitas das vezes isso também acontece. Este livro também relata um pouco isso. A ingratidão é um título da Aurora Cunha, porque eu convidei, porque eu não quis que o livro fosse só meu, quis partilhar o livro com o universo portista. E se me permite, eu leio aqui a parte da contracapa, que diz: nesta obra, a autenticidade é destacada através de capítulos que evocam a evolução histórica do Futebol Clube do Porto, interpretada ao longo do tempo pela gestão dos seus órgãos sociais. As modalidades de maior evidência são realçadas ao validar o ecletismo em contínua expansão e honrar memórias dignas de registro, algumas com um toque refinado dos dirigentes, treinadores, atletas e depositários da alma da nação azul e branca. O autor, com base numa projeção cultural e social de memórias, descreve as mensagens com uma escrita ardente e crepitante. Expondo uma crítica mordaz e, para alguns, talvez inconveniente, José da Cunha, eu, defende a luta pela reconquista do futuro, como um peregrino envolto num espaço sagrado e vestido de amor clubista. A obra também estampa memórias solicitadas pelo autor a ilustres esportistas: Aurora Cunha, Bernardino Barros, Carlos T., Domingos Paciência, José Neto, Luís César, Rui Barros e Kim Barreiros. São portistas a quem eu pedi uma história, uma memória sua, diferente umas das outras, naturalmente, para enriquecer o livro e para partilhar com o universo portista. Eu não quis que fosse um livro solitário, um livro único, um livro pessoal. É um livro, cada um deles fala um pouco faz uma daquilo história, uma historiazinha que achou que viveu, que era relevante estar incluído. E essa ingratidão é o título da memória da atleta de atletismo Aurora Cunha.
E tem vários aqui também, muito A interessantes. a cada memória eu dei um título e essa peguei da ingratidão que ela sentiu e transmitiu na história dela, e os leitores irão descobrir do que se trata, não é? E o que é que as pessoas, os leitores que tiverem este livro vão poder encontrar aqui sobre o grande Pinto da Costa, que foi um ícone neste Futebol Clube do Porto e que toda a gente conhece, eu diria no mundo inteiro. Sim. Ele está aqui referenciado também. Costuma-se dizer que a pessoa mais conhecida do mundo era o Papa, de Roma, e ele era outro Papa. Era outro Papa. Outro Papa. É evidente que ele não podia escapar, nem ninguém pode escrever um livro sobre o Futebol Clube do Porto e passar ao lado do Sr. Pinto da Costa, porque referência ao Pinto da Costa. É uma instituição dentro de outra grande instituição. Isso é indiscutível. Quer gostemos, quer não gostemos da personagem Pinto da Costa, é uma pessoa indiscutível como dirigente, como presidente e como portista. Eu acompanhei, estamos a falar de Pinto da Costa, acompanhei-o desde muito novo, ainda ele não era diretor de futebol, depois acompanhei-o quando ele foi diretor de futebol e o treinador era o Sr. José Maria Pedroto, com quem eu tive o privilégio de conviver, e acompanhei muito de perto e segui o caminho que ele percorreu de uma forma brilhante. Entretanto, ele vai acumulando títulos, vai acumulando história e tudo tem um fim, e o fim dele foi aquele que toda a gente conhece. Ao fim de 42 anos de presidência, acabou por nos deixar como o presidente de todos os presidentes. É reconhecido por todos, inclusive pelo atual presidente do Futebol Clube do Porto. É uma figura ímpar, uma figura a quem todos os portistas devem estar gratos. Há uma situação que se passou com o Sr. Pinto da Costa na parte final, em que eu julgo, talvez devido à idade, ele se deixou descair do controle do clube. O clube hoje não é o Estado das Antas como era antigamente, com futebol e pouco mais. E hoje tive a felicidade de estar no interior do Estado das Antas, numa entrevista que foi concedida por um dirigente. E aquilo é um mundo à parte, aquilo é um mundo azul e branco que é pena os esportistas não conhecerem a grandeza neste caso física. Os esportistas conhecem a grandeza desportiva, o símbolo do Futebol Clube do Porto, mas a estrutura em si, física, o que está dentro do Estado das Antas, para além das uma quatro máquina linhas, gigante. é uma coisa absurda, é uma coisa fascinante, rica, em que a pessoa se sente pequena. Eu recordo quando ia ao Estado das Antas e era um gabinete de 2 ou 3, ali é uma cidadela azul e branca, compreende? É uma cidadela. Portanto, o Sr. Pinto da Costa, devido à idade e à doença, ter-se-á deixado influenciar por condutas menos agradáveis. Eu tenho o meu pensamento sobre o assunto, não escrevo de uma forma muito vincada, até em homenagem à sua personalidade e ao seu portismo, mas claro, tudo tem o seu fim e o Futebol Clube do Porto entrou num caminho que não foi aquele que nos habitou durante muitos anos. É um legado desportivo tremendo, um clube com mais um presidente, ele foi um presidente com mais títulos a nível mundial. Então esteve lá 42 anos, quando era muito difícil meter uma lança em África no desporto europeu e mundial, sobretudo no futebol, em que os grandes clubes, não é que estão a dominar o futebol mundial europeu, e o Futebol do Porto conseguiu por 7 vezes meter uma lança em África. É preciso ter um arcabouço, é preciso ter uma capacidade organizativa e coragem e ter uma qualidade tremenda, ter sorte nos treinadores que encontrou, nos jogadores que foram recrutados, para manter essas lanças em África. Derrotar um Bayern de Munique, que era na altura considerado em 87 o melhor clube da Europa. Dominar os clubes franceses,
belgas, holandeses, ingleses, italianos. Uma coisa fabulosa. O Futebol Porto tem 2 taças dos campeões europeus, embora modelos diferentes, uma supertaça europeia, 2 provas da UEFA e 2 taças de campeões do mundo. Eu lembro-me de ser miúda. É uma coisa fabulosa. Eu lembro-me de ser miúda e ficar fascinada porque o futebol era pentacampeão e aquilo mexia com as pessoas. É o único clube português pentacampeão. E aquilo era assim uma coisa grandiosa, porque era quase impossível ser um pentacampeão. Qualquer clube, não é? E depois clube... O Porto era o Porto. Um clube que poucos anos antes era considerado um clube regional. A disputar todas essas provas com os clubes da capital. E nós sabemos que está junto ao lume aquece melhor. E a capital era a capital, não é? Pelo menos eu recordo-me os apoios dos ministérios. De tudo. Isto não é uma crítica aos clubes. Era uma realidade, eram sempre muito mais fortes. Eram os clubes da cidade, de Lisboa, da capital, e o resto era a província. Era o Futebol Clube do Porto, era o Braga, era o Guimarães, o Boa Vista, o Salgueiros, o Gil Vicente, o Rio Ave. Não havia dinheiro. Não havia dinheiro. Enquanto para esses clubes havia sempre dinheiro. Até. Eu considero que nessa altura jogou-se futebol. E quando o Futebol Clube do Porto comete esses feitos, não é? É uma coisa extraordinária. Diziam os portistas do meu tempo, José Maria Pedroto e Sr. Pinto da Costa e outros dirigentes, jogadores, o Futebol Porto tinha que jogar sempre mais do que os nossos adversários para ganharmos. Está a ver? Isto é quase fazer uma analogia a 2 empregados de uma empresa. Enquanto um leva um X ao salário, o outro, para fazer face à sua vida, para se equiparar a ele, tinha que trabalhar mais 3 ou 4 horas por dia para ter um salário. Para conseguir o mesmo. Similar. O Futebol Porto tinha que jogar mais. Sempre mais. Podemos considerar que Pinto da Costa puxava muito... Eu estou a falar isto quando ele era bem mais novo, não é? Puxava muito pela equipa. O Sr. Pinto da Costa tem um espírito vencedor. E ele teve uma arma, que era uma arma que eu também defendo, que é o regionalismo, o bairrismo. O Sr. Pinto da Costa teve uma dissidência com o antigo presidente, está aqui no livro, não vou divulgar muito, Dr. Américo Sá, porque o Dr. Américo Sá, a determinada altura, candidatou-se a deputado em Lisboa e deixou um bocadinho do Futebol Clube do Porto para segundo plano. E dava-se, claro, com a política, tinha que se dar bem com os seus pares de Lisboa. E o Sr. Pinto da Costa e o Pedroto não aceitaram de bom grado isso. E disseram, ou o senhor vem para o Porto, e é presidente do Futebol Clube do Porto, não a tempo inteiro, mas ele era advogado, fazia advocacia, mas acompanha o Futebol Clube do Porto, não é vir para Lisboa. E então houve desentendimentos, e até Pinto da Costa acabou por candidatar-se à presidência do Futebol Clube do Porto. Sempre com aquela arma que ele conseguiu ganhar do regionalismo. Contra Lisboa, contra o poder, não é Lisboa a cidade, contra a capital, contra o poder instalado nos ministérios em Lisboa. Os poderes. Porque antigamente os presidentes, por exemplo, da Federação Portuguesa de Futebol, eram 1 ano ou 2 anos, 3, um dirigente do Benfica, depois era revezado por um dirigente do Sporting, voltava ao Benfica e o Futebol Porto nunca era. Compreende? No ciclismo, por exemplo, iam disputar uma prova, sei lá, em Torres Vedras, o Benfica levava 8 atletas, o Sporting 8 atletas, e o Porto só podia podia só levar 4 ou 5. Isto é verídico. Isto é revoltante. Onde é que está a democracia? Era considerado inferior. Era considerado inferior. O Porto tinha que disputar e ganhou muitas vezes. E isto é importante ser dito, ficar registado. Há aqui histórias contadas que demonstram o que eu estou a aflorar aqui. Portanto, não vou agora entrar nessa história. Para isso têm que ter o livro, têm que o comprar. Estamos a falar deste livro Memórias de um Dragão, de José da Cunha. Podem aparecer já no próximo sábado, no Porto. Já agora, onde, a que horas? É na Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, na rua, que me passou outra vez agora o nome, que é uma rua que não memorizei, junto ao cinema. De maio. É 24 de maio, às 16 horas.
Na Associação, na Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. É no Gavete da Rua do Bom Jardim. Perto do Rivoli, não é? Perto do Rivoli, acima do Rivoli. Eu peço desculpa pela... Nós vamos deixar isso registado. Branca. Vamos deixar registado, mas é normalíssimo. Estamos também já no final do dia, já estamos todos cansados, é normal não se lembrar. É a Rua Rodrigues Sampaio, 140. Faz Gavete Bom Jardim com Rodrigues Sampaio, que dá para a Câmara junto aos bombeiros. É aí. Está aqui dito. É aparecer por lá e ter estas memórias para saber um pouco mais sobre tanta coisa interessante que tem aqui. E qual foi assim aquele campeonato marcante que o José Cunha nunca mais esqueceu, em que a taça levantou e aquilo ficou gravado? Há assim algum que... Para mim são todos. Pois eu imaginei que ia dizer que são todos, porque levantar a taça é sempre uma emoção, mas não houve nenhum que aquele jogo tenha sido mesmo assim um jogo fora do comum. Não, há uns são mais emocionantes do que outros. Até porque há aqueles jogos que eles ganham, a gente assim, ganhou, mas pronto. Há um, por exemplo, que foi ganho aqui há uns anos, que o treinador era o Vítor Pereira e treinava o Futebol Clube do Porto, e o Benfica era treinado por Jorge Jesus, e o Benfica já se considerava campeão. Vieram jogar ao Dragão e aos 93 já estavam a fazer a festa. Estavam a fazer a festa e o Calvin, o jogador que entrou, acabado de entrar, marcou o gol e virou o jogo. Virou o jogo e ajoelhou o treinador do Benfica, Jorge Jesus, na relva. Foi eu recordo-me disso. Espetacular, porque pelo ninguém esperava. Já muita gente tinha saído do estádio, já muita gente tinha desistido. Não é? Sim, verdade. Foi um golpe de magia e que nenhum benfiquista vai esquecer. A mim está na memória pela positiva. E no Benfica é uma espinha atravessada na garganta para toda a vida. Portanto, mas claro, os títulos são como os filhos. Qual filho gostas mais? Nenhum pai diz que gosta mais de um filho ou do outro. Para mim os títulos são importantes. O que é preciso é vencer. Vencer dentro das regras. Sou defensor das vitórias com mérito. Sim, Merecida. Não quero vitórias forjadas. Não quero... não se pode dizer agora no estúdio outras coisas. Quero vitórias justas. Não sejam forjadas. Nem outras coisas que sejam terminar ganhadas também. Compreende? Quero tudo justo. E este livro tem muitas histórias interessantes e também aborda, ou não, casos e casinhos que o Futebol Clube do Porto também teve na sua vida. Situações muito desagradáveis. Uma pessoa, também há aqui referência a esses pormenores. Um autor que se preze e que por mais portista que seja, ou clubista, neste caso, no meu caso portista, não pode, nem deve, ocultar certos episódios, porque não deixa de ter credibilidade, não é? Eu tenho, muito rapidamente, pode ser, por exemplo, o escândalo Calabote. O escândalo Calabote foi um jogo em que o Benfica tinha que vencer por determinado número de golos para ser campeão. E o Futebol Porto igual. O jogo do Benfica nunca mais acabava. Eram penaltis, era a favor, eram outros sorteados que não eram contra e não eram marcados. Portanto, o árbitro foi um péssimo exemplo da arbitragem, tanto é que depois acabou por ser expulso da arbitragem, não é? Portanto, é um caso que todos os esportistas da minha idade se recordam. Tenho aqui memória da Aurora Cunha, tenho a morte do Pavão, tenho outra situação com o dilúvio no Estado das Antas, quando o Futebol Clube do Porto jogou para uma prova europeia, o meu jejum de 19 anos de esportistas, uma viagem a Praga, a acompanhar a equipa de handball, pugilato entre os jornalistas nas Antas, e eu levei um valente soco de um jornalista para defender outro. Também houve muitas peripécias entre jornalistas e alguma violência até ao longo destes anos. Ali, naquele caso, houve, porque um defendia uma determinada personagem e o outro não defendia, era contra, e depois as palavras foram aos atos e eu meti-me a meio e fui vítima da situação. Portanto, parece que histórias que se passaram, não é?
Depois, o Verão Quente nas Antas foi aquela situação que muitos esportistas recordam, mas quem não tem ao pormenor, eu vou muito ao pormenor. Depois a eleição, uma viagem a Alicante com o Futebol Clube do Porto, em handball, as peripécias, em que morreu o primeiro-ministro Sá Carneiro naquela noite em que estávamos em trânsito de Madrid para Alicante. A eleição de Pinto da Costa, os Senhores Aflitos, é um episódio em que um determinado dirigente arranjava dinheiro para pagar salários e subsídios a algum jogador, porque o clube não estava capaz de o fazer. A primeira bota de ouro do Fernando Gomes. Grande momento. Pedroto puxa as orelhas ao bota de ouro do Fernando Gomes. Depois rebaixamento do Estado das Antas. Barcelona treinou às escuras no Estado das Antas, uma história interessante que lá se passou. Depois falo internamente do Sr. José Maria Pedroto, eterna saudade, uma homenagem que eu faço muito sentida. Depois Fernando Gomes outra vez, Bibota de Ouro. Os primeiros Dragões de Ouro, Joaria Arma Secreta à Procura de Alvo. Depois Magéria Sanduíche da Discórdia, um episódio que se passou recambolesco. E por aí fora, não é? Depois também a morte do Zé Beto, que morreu na estrada, aqui junto, aqui junto à Vila da Feira. Recordo-me também disso. Liga dos Campeões, Taça Intercontinental, outras memórias. Um jogo que eu assisti nos Ultras 95, dentro de uma claque. Outras, a morte de Quintana, do handbolista. Depois a Assembleia da Vergonha, que foi esta Assembleia última que aconteceu no Futebol Clube do Porto, antes da eleição de André Vilas Boas. Depois outras situações, Novos Dragões de Ouro, lendas do Banco do Portista, portanto os melhores, que eu considero os melhores treinadores que passaram pelo Futebol Clube do Porto, no futebol, em que está, portanto são vários, não é? Está um, evidente que é José Maria Pedroto, e os leitores irão saber depois quais são os outros, né, os meus eleitos. E depois acaba com um pequeno elogio e um alerta ao menino prodígio que é o Rodrigo Moura, né? Acaba no recente, naquilo que está a acontecer agora. E começa assim, de 1960 até 2024, foi quando acabei de escrever o livro. E porque estamos já na reta final, mas também quero fazer referência a quem escreveu o prefácio, José Neto, e que ele diz que nesta obra está explicitamente tratada uma cultura de autenticidade, pela qual alguns capítulos se revelam na evocação histórica. Podemos dizer que este livro é um documento histórico, porque José Neto assim o faz referência. O autor, com base de uma projeção cultural e social de memórias, vai descrevendo as mensagens usando uma letra de fogo ardente e crepitante. Seja isto, quem vai ler este livro tem que estar preparado, porque há aqui uma intenção cuidada, não é? Para não ser um livro todo bonzinho, não é? Mas que ter aqui de tudo, aquilo que o clube teve bom, menos bom e aquilo que podia ter sido melhor também. O que é que lhe apraz dizer sobre aquilo que as palavras de José Neto, eu só disse aqui uma referenciazinha, não é? Ele disse muito mais, escreveu muito mais. Quando leu, como é que reagiu às palavras dele? O professor José Neto conhece-me perfeitamente, que era um homem ainda jovem, acompanhou o futebol do Futebol Clube do Porto, do tempo de José Maria Pedroto, integrou as suas equipas no Futebol Clube do Porto, em Guimarães, depois voltou para o Futebol Clube do Porto. Ele hoje é docente da Universidade da Maia, é metodologista do treino. Ele tem um currículo tão vasto que não é fácil estar agora de memória a ler. É um homem profissional autêntico, um devoto portista, um homem do desporto, e então eu tive a ousadia de o convidar a escrever o livro, o prefácio. Ele fez-lo com muita simpatia. Sim, porque ele faz uma evidência muito objetiva, não é? Da parte histórica deste documento, e por isso é que lhe perguntava no início se temos aqui um documento histórico. Não é? E ele não sabia, quando pediu o PDF, o livro ainda não estava editado,
para poder elaborar o prefácio, ele, segundo as suas palavras, ficou encantado com a narrativa. É como portista também. É um grande portista. Que já não lia nada dos meus escritos há muito tempo, que já há uns anos que não escrevo para jornais, e ele ficou surpreendido com esta ousadia, a minha ousadia em escrever o livro. Por isso ele utiliza essas palavras, letra de fogo, ardente, crepitante, porque está bem aguçada a ponta da caneta. E ele termina campeões, campeões, nós somos campeões, independentemente de perder ou de ganhar. Quem é portista é sempre campeão. Eu queria dizer aqui que este livro conta situações mais positivas, outras mais negativas, mas não é um livro, e atendendo à situação que passa o Futebol Clube do Porto, com eleições recentes, não é um livro divisionista. É um livro que procura unir os portistas. E ainda há dias um amigo meu escreveu numa crítica a dizer: este livro devia ser lido por todos os dragões. E eu subscrevo as palavras dele, porque este livro é escrito para todos os dragões. Não é para a facção A, B ou C, que me irrita que exista, infelizmente ainda existe, mas com o tempo... Não basta dizer sou portista, é preciso ter conhecimento. E então, se me permite ainda, na divulgação do livro, eu vou estar... Sim, já agora estamos nos minutos finais, mas já agora quem é que também vai apresentar o livro no próximo sábado? É o professor Zé Neto. O professor Zé Neto é que vai fazer a apresentação do livro. Não é? E eu irei estar a agradecer aos meus convidados. Vão estar antigos jogadores, atletas de várias modalidades, antigos campeões, como já disse, de futebol, do handebol, do basquetebol, do hóquei patins, como treinadores, também campeões, velhas glórias que os outros portistas menos renomados, mais humildes em termos de conceito universal, poderão lá ir reencontrá-los. E eu queria dizer que vou visitar em breve, porque já entablei conversações com as casas do Futebol Clube do Porto, de Argoncilho, Espinho, Esposende, Famalicão, Felgueiras, Penafiel, Rio Tinto, São João da Madeira, Vila das Aves, Marco Canaveses e Alfândega da Fé. Eu irei visitar essas casas para divulgar o livro, numa sessão de autógrafos, e depois quem quiser adquirir o livro também pode fazê-lo, não é? E para terminarmos, estamos mesmo no final, eu vou pedir que o José escolha um excerto para fecharmos este programa. Aproveitar para dizer lá para casa que não se esqueçam que é já no próximo sábado, dia 24, pelas 16 horas, na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Vai ser apresentado a 24 de maio, não se esqueçam, agendem aí e apareçam por lá, têm a oportunidade de terem Memórias de um Dragão. Se é portista, tem que ter este livro, tem que ter o conhecimento da história deste clube, com as coisas boas, menos boas, as coisas interessantes, recordar momentos muito bons como uma Bota de Ouro ou como o pentacampeão, e saber as histórias também da evolução que este clube foi tendo até aos dias de hoje. José, foi um gosto enorme tê-lo aqui mais uma vez. Sábado lá estaremos para registar este momento tão interessante, desejar-lhe muito sucesso, quer para este livro, quer para os anteriores, que realmente os livros voem e que o Futebol Clube do Porto pode-se ter orgulho também de ter mais este no seu museu. É um meu pequeno contributo, enquanto outros dão a jogar e dar títulos. Este é um contributo no seu trabalho para o museu, para a história do Futebol Clube do Porto, para os portistas. Muito obrigado, sucessos são 1000. Eu despeço-me, vão ficar com o José com uma leitura e com as últimas palavras dele deste programa. Volto na próxima semana, seja sobretudo feliz, tenham uma excelente semana e fiquem bem. No meu perfil de autor eu escrevi: consciente da sensível incumbência, aceitei-a como forma de partilhar as minhas memórias com o universo portista, sem tabus nem amarras. Certo ainda de que a minha narrativa
porventura não irá acolher o beneplácito de todos os meus correligionários, divergências que respeitarei sem rebuço? Mesmo assim, manterá o meu compromisso e as minhas convicções. Porque só agora a publicação das minhas memórias portistas. Primeiro, porque finalmente cedi às solicitações que me foram dirigidas. Segundo, porque achei ser o tempo ideal para refletir sobre os meus 75 anos de paixão clubista. Terceiro, fator crucial, porque os meus neurónios ainda me permitem escrever pelo meu próprio punho, com a clarividência e a independência que o tema exige. Neste contexto, envio a minha cordial saudação aos azuis e brancos, do norte ao sul do país, incluindo os Açores, Madeira e as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, com particular ênfase para os associados das casas do Futebol Clube do Porto. Muito obrigada, José. Muito sucesso. Vemo-nos no sábado. Muito obrigado e boa.